franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olha só, Jota, olha só, Gini, quem está com a gente hoje? Nós somos metidos, hein? Nós conseguimos trazer a Hortência aqui e vamos falar. Obrigado, Hortência, por estar com a gente aqui. E vamos falar da conquista, 30 anos da conquista do Mundial Feminino na Austrália. Muito bem-vinda, Hortência, e fale o que quiser. Parabéns pela conquista do título e a gente está muito feliz em ter você aqui. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer muito grande, principalmente por falar de uma conquista tão importante, né? Não só na minha vida particular, como também no basquetebol feminino, porque foi um marco, né? Nunca na história do basquetebol feminino tinha sido campeão mundial, e principalmente porque nós quebramos uma hegemonia dos Estados Unidos, e a antiga União Soviética, que sempre eram eles que eram campeões mundiais, né? Então, para nós foi um momento de muita satisfação, alegria e muito orgulho também. Hortência, boa tarde, Gine, Amalfi, todo mundo que está acompanhando a gente, boa tarde, um grande abraço. Esse campeonato mundial, né, eu estava na Band na época, e pelos corredores de Hortência, por tudo que você colocou agora, havia, assim, um pessimismo em relação à seleção brasileira. Como é que a seleção brasileira vai querer ser campeã do mundo com esses adversários, com essa diferença de um monte de coisas que o pessoal falava, né? Mas o Luciano, todos nós conhecemos o Luciano do Vale. Ele acreditava muito no esporte brasileiro e no basquete feminino, então, nem se fala. Eu tive a oportunidade de transmitir, acho que o primeiro ou o segundo jogo, que o Luciano estava com outra atividade. Mas aí ele chegou e falou, deixa comigo, né? E aí ele assumiu e acabou fazendo aquele show de cobertura, de transmissão, com o show que vocês deram na quadra e com a conquista do título, né? Vou usar aquela frase surrada, parece que foi ontem, né? Mas já são 30 anos dessa grande conquista. Então, Paula, parabéns, viu? Tive a grande honra também de ser colega da Hortência, perdão, ia falar da Paula com a Hortência, ser colega da Hortência na Olimpíada, né, Hortência? 2016, no Rio de Janeiro. Também nós estávamos lá trabalhando, e foi uma caminhada espetacular. E eu, como sou caipira do interior, nós somos, né, Hortência? Você é de Continental, eu sou de Americana. A gente tem muito orgulho de falar de pessoas do interior que chegam ao estrelato. Por exemplo, a sua colega, Hortência Simone Pontella, daqui, né? É uma velha conhecida nossa e também fazia parte do grupo. A Simone Pontella, uma família tradicionalíssima aqui. Então, muito obrigado pela presença e, mais uma vez, o nosso parabéns pela alegria e obrigado pela alegria que vocês nos proporcionaram. A gente só tem a agradecer a Bandeirantes, na época, que acreditou, né, na transmissão. Foi um momento difícil, porque em maio tinha morrido o nosso querido Ayrton Senna, né? Então, o brasileiro estava meio triste. E no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a gente foi campeão mundial. Mas a gente chegou na casa de apostas, nós estávamos em 11º lugar para ser campeão, né? Quem apostou na gente ganhou dinheiro. E aí, mas assim, a gente já estava acostumada, né, com essa falta de... E mesmo porque, em 94, também estava se iniciando o Campeonato Mundial de Futebol, a Copa do Mundo de Futebol, que vocês sabem que aqui no Brasil é fundamental, o brasileiro ama futebol, é o primeiro esporte do Brasil. Então, nós somos campeões em junho e eles foram campeões em julho, né? Então, estava todo mundo voltado para o futebol. Todas as equipes, todas as televisões, repórter, só tinha um, né? O Juarez Soares, que estava com a gente lá. 14 horas de fuso horário, a gente jogava de madrugada, mas mesmo assim, foi bom para a gente, porque eu acho que aquela pressão que a gente tinha que ganhar, deu uma né? A gente estava tranquilo.
a gente não tinha aquela responsabilidade de ganhar. Aí a gente foi construindo, foi ganhando aqui, perdeu um jogo ali, perdemos um outro jogo ali, que era um jogo que a gente podia perder, porque não era o jogo da morte, como a gente sabe, que é aquele jogo da morte. Se você perdeu, você vai embora para casa, né? E a gente teve humildade, sabedoria e inteligência de reconhecer o que cada uma estava errando e procurar melhorar naquele quesito. Então, eu acho que isso foi muito importante, a gente não sentiu tanta pressão. A pressão mesmo era para nós mesmos, né? A gente que se pressionava, e a gente conseguiu quebrar essa hegemonia. Gini. Pois é, entrevistar a Hortência de Fátima Marcari é daquelas coisas que a gente não tem nem roupa, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ela uma vez em Belo Horizonte, ela estava participando, parece que de um congresso, ou uma palestra, uma coisa assim, e é um prazer imenso por ter visto, ter vivido e lembrar de um período em que o basquete brasileiro, em questão de 4 ou 5 anos, foi campeão pan-americano, mundial, prata olímpica, e que saudade desses tempos, né? Agora, Hortência, eu queria saber uma coisa, quer dizer, o Jota falou de vários motivos que desacreditavam o Brasil, e a gente sabe que um deles era a presença de um treinador muito jovem, que era o Miguel Ângelo da Luz, né, que era um cara que não tinha provado muita coisa, era um cara que estava aparecendo para o basquete, para a própria seleção. O clima ao longo da competição e todo foi muito, muito tranquilo, porque já se ouviu tanta coisa, que tinha briga, não tinha briga, estava todo mundo jogando junto, tinha divisão, não tinha divisão. Fala um pouco de como é que era o bastidor, como é que foi esse trabalho e a competição na Austrália. Quando a gente recebeu a convocação, nós ficamos surpresas, né? Porque a gente nunca tinha ouvido falar do Miguel. E imagine, eu com 35 anos, o meu último mundial, porque depois eu tinha outros planos de ter filho, aquela coisa toda, e de repente aparece um nome que a gente nunca viu nem no feminino, nem categoria de base, nem no masculino, nem categoria de base do masculino. E aí a gente conversando internamente, né, com a Paula, com o pessoal, eu falei, e agora, né? E ele era o técnico. Aí quando ele chegou, uma das coisas que eu acho, aquela equipe estava pronta, a nossa equipe estava pronta, estruturada, a gente já sabia o que a gente queria, as jogadoras experientes. Então, quando entrou o Miguel, não só o Miguel, como assistente também, a gente trocava muita ideia com ele. E ele teve humildade de reconhecer algumas coisas que a gente propunha ali na hora do treinamento, né? Então, assim, tinha uma jogada, a gente achava que aquela jogada... Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu coloco uma jogada nova, eu começo a observar onde é que eu vou começar nessa jogada para fazer a cesta, né? E aí eu falava assim, agora? Eu falei, Paula, não tá legal, não tá legal. Aí ela falava assim para ele, chamava ele, eu também, que tal se a gente, ao invés de correr aqui, a gente corria ali, ele falava, pode fazer. Entendeu? Isso foi muito importante. Nós tínhamos jogadoras líderes, eu, a Paula, a Janete, que já tinham uma certa experiência e que passou tudo isso para ele. E ele recebeu essa nossa experiência como uma ajuda, não como uma coisa que a gente estava impondo, né? Então, isso foi importante também. Porque você sabe que quer participar de um campeonato mundial, né? Um cara que nunca foi, podia se descontrolar numa partida. Então, a gente segurava um pouco a onda. E ele também, é óbvio que ele também tinha a sua porcentagem, né? Ele era um cara bacana, trazia coisas legais para a gente jogar, treinamento, tudo, mas ele soube ouvir também, isso foi muito importante. Agora, não teve briga, não, viu? Viu, Rodrigo? Não teve briga, não teve time rachado. Não teve... Hã? E vale dizer que o time titular... Não, porque se falava muito, né? Ao longo desse tempo, muito... Porque o pessoal fala demais, né? Mas não tinha, não. A gente estava bem unida, cada um sabendo. Por isso que nós somos campeãs, porque cada uma sabia qual era a sua obrigação ali dentro, o que elas podiam contribuir, retribuir, né, para a equipe, mesmo aquelas que não jogavam, mesmo aquelas que eram 11ª, 12ª jogadora, que raramente entrava na quadra, elas contribuíam muito no treinamento, na amizade delas, na compreensão.
de que elas estavam ali fazendo o seu papel também, que elas também eram importantes. Então, é isso. Eu acho que a equipe estava bastante unida e sabendo qual era o foco, qual era o objetivo e aonde a gente queria chegar. E vale dizer que o time titular era um grande time, quer dizer, titular. O basquete não tem time titular, o time que sai jogando. Você, Janete, Paula, Alessandra, Alessandra Ruth. e Marta. A Marta não foi. A Ruth, Leila. Ruth. A Ruth Era um grande foi. time. Eu queria te perguntar, porque no futebol, o Brasil não dá certo, não encaixa com a França. O Brasil, quando vai jogar com a França, ele perde. E o fato... Qual foi o jogo mais difícil? 2 perguntas. E o fato de vocês não ter, tanto masculino como feminino no basquete, jogar contra a Austrália é um saco. O Brasil não ganha da Austrália. O fato de não ter jogado contra a Austrália foi bom para vocês, ou foi ruim, ou tanto fez? E qual foi o jogo mais difícil? Existem algumas escolas, né, que a gente tem que entender como nós temos que jogar contra. Né? Exato. Para isso entra a experiência. Existe a escola europeia, existe a escola asiática, que a gente não gosta de jogar, e existe a escola americana, que é a que nós jogamos, né? O estilo nosso de jogo. Você tem que se adaptar. Existe uma coisa que chama-se leitura de jogo. Quem é que entra no jogo de quem? Né? Se você entrar no jogo da escola europeia, você vai fazer 50 pontos no jogo. Você tem que fazer elas entrarem no seu jogo. Então, existe uma disputa no começo do jogo de você entender como é que você vai imprimir o seu estilo de jogo. Né? E a Austrália, ela, apesar dela ficar lá do outro lado do mundo, ela tem um jogo assim rápido, mas ela é um time tinhoso de jogar. Ela é meio parecido com a escola, não é a escola asiática, mas é da escola um pouco a escola europeia. E a gente tem uma certa dificuldade mesmo de jogar contra eles. Mas a gente ganhou no pré-olímpico e classificou pela primeira vez para a Olimpíada em Barcelona. Então, o jogo mais difícil, eu acho que teve 2 jogos muito difíceis. Não acho que foi o que nós perdemos. Foi o jogo contra a Espanha, que nós jogamos na fase de quartas de final, e contra os Estados Unidos, que a gente ganhou e fomos para a final. Esses 2 jogos foram assim muito, muito tensos, né? E que psicologicamente usou muito da nossa mente, entendeu? Nós tivemos que usar muito a estratégia e segurar muito o equilíbrio emocional, jogando com essas 2 equipes. Hortência, você falando das escolas, né? Das regiões aí pelo mundo, para esse Paris, né? Para esse Paris agora 2024, quem é que está mais credenciado? Quem é que está mais perto do título no basquete feminino? Os Estados Unidos. No masculino e no feminino. É uma escola que dá muita oportunidade, tem muitas competições lá dentro. A WNBA é maravilhosa, a NBA é maravilhosa, tem jogadores assim fantásticos, que se você fizer 3 equipes, fica primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, com certeza, porque eles são muito bons. Eles aprendem como se joga na escola, na universidade, eles sabem defender, eles têm intensidade, eles têm uma maneira diferente de pensar, né, o atleta. Então, assim, eu tenho muita admiração pela maneira como eles tratam o esporte dentro dos Estados Unidos, né? Se isso fosse aqui no Brasil, se fosse feito o esporte na escola, onde realmente as crianças estão sedentas de oportunidade, com certeza nós teríamos um número muito maior, porque nosso país é muito grande. Eu recebo, Jota, várias mensagens. Meu filho mora no interior. Como é que eu faço para ele jogar basquete? Como é que eu faço? Infelizmente, eu tenho que falar para essa mãe, que às vezes me liga, que me pede ajuda, eu tenho que falar para essa mãe que eu não tenho por onde mandar ela, essa criança. É muito triste isso, entendeu? Se aqui em São Paulo, tem alguns lugares que eu posso mandar, alguns clubes que tem escolinha, tem o Centro Olímpico, treinamento e pesquisa, tal, mas quando é no interior, muito longe, distante de São Paulo, o que eu faço? Mas nos Estados Unidos, não.
Lá eles oferecem, dentro das escolas, dentro das suas universidades, a oportunidade das pessoas mostrarem o seu talento. E aprender o esporte, não só basquete, qualquer esporte, de maneira correta. Gini, Não, pois é, em cima disso que eu ia te perguntar, Hortência, porque é quase que uma pergunta inevitável, né? Você viveu o auge do basquete feminino brasileiro, faltou talvez o ouro olímpico, mas aí né, aquela seleção norte-americana de 96 já era espetacular, então já seria muito difícil. Mas eu teve prata, né? Qualquer outra seleção. Teve prata. Não, pois é. Isso que foi uma prata com gosto de ouro, porque eu acho que àquela altura qualquer outra seleção gostaria de estar na posição que o Brasil esteve, disputando aquela final e indo ao pódio olímpico. Mas de lá para cá a gente viu que a coisa decaiu. Claro que a gente fala de uma geração que era espetacular, do talento individual que é muito grande. E isso não acontece toda hora, não é sempre. Mas por que hoje é tão difícil? Por que hoje a gente olha e não consegue vislumbrar nenhum tipo de protagonismo, seja no continente um pouco, mas principalmente em competição, em Copa do Mundo, em Olimpíada? Por que hoje é um sonho tão distante pensar em ser protagonista como a gente era na sua época? Olha, eu vou ser sincero. Se passa, inclusive, por isso, por essa falta de apoio. Eu vou ser bem sincera, porque se o Brasil já está há 2 Olimpíadas, principalmente no feminino, sem participar, está um Mundial sem participar, eu não posso falar que está tudo legal, né? Que não está bem. Desde a nossa época, nunca teve uma boa gestão, porque se tivesse uma boa gestão, teria aproveitado que a minha geração, a geração da Paula, da Janete, foi uma geração espetacular. Não estou querendo me vangloriar, não. Foi uma seleção, foi uma geração que colocou o basquetebol na televisão aberta, aparecendo, jogando. O público lotava os ginásios. O ginásio de Ibirapuera, aqui perto da minha casa, era lotado. Ficava gente para fora, gente pendurada no teto para assistir jogo. E aí o que aconteceu? Nós fomos campeões mundiais, depois nós somos vice-olímpica, aí eu parei de jogar, a Janete deu a continuidade, foram 3º lugar em Sydney, que o Jota falou no começo, que a gente não, você falou do Rio de Janeiro. Eu fui para Sydney com a Bandeirantes, ficou 3º lugar, depois ficou em 4º lugar, e acabou. Essa geração nossa foi terminando, e acabou. Por quê? Porque não teve uma gestão que aproveitasse esse boom que todo mundo queria jogar basquete, e aí tá nisso, né? Eu sinto muito, infelizmente, de ter falado assim, né? De falar desse jeito. Não é por falta de material humano. Eu acho que as oportunidades que essas meninas têm são muito pequenas, né? Treinam uma semana para ir para a competição. As categorias de base não recebem o mesmo tratamento que deveria receber. Não tem intercâmbio, elas não conhecem o que está acontecendo no mundo, não joga contra, fica jogando contra aqui sul-americano, e aí, quando vai para o Mundial, toma pancada, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Se começar, Jota, um projeto hoje, esquece título, começa de maneira certa, sem se preocupar com o título, que você vai ganhar. Você vai colher os frutos daqui 10, 15 anos. Antes, você não vai conseguir. Saudade do tempo em que isso que a Hortência está falando é verdade. E eu acompanhei. Saudade do tempo que tinha 18 mil pessoas no Ibirapuera assistir Sorocaba e Piracicaba. Eu fui assistir jogo de 20 mil pessoas, que não era time de camisa. Sírio contra Monte Líbano. Fui muitas vezes. Agora, eu queria um bastidor da semifinal, Hortência. Quem foi ver a semifinal para ver Lisa Leslie, viu Hortência, e ela falou alguma coisa para você depois do jogo? Nossa, elas ficaram pé da vida, foram embora, nem cumprimentaram e foram embora. Puxaram o carro, porque elas não esperavam. O Gini falou que a seleção americana foi campeã, né, nas Olimpíadas, mas elas sempre, os Estados Unidos se reúnem 3, 4 dias e vai para a competição, né?
Aí o que acontece? Ganha, dessa vez eles perderam da gente. E geralmente eles vão evoluindo, elas vão se conhecendo durante a competição. E elas perderam da gente. E aí o que eles fizeram? Vamos jogar em casa, Atlanta, então vamos... Treinaram bastante, treinaram muito. Mais do que eles era habitualmente elas faziam, né? Então, e também não perdemos para um time qualquer, perdemos para um puta time, entendeu? E era praticamente quase o mesmo time, Lisa Leslie, esse pessoal todo que estava no Mundial. Só que eu já tinha tido um filho, fiquei parada 10 meses, eu voltei, eu tive 3 meses para entrar em forma, meu filho nasceu em fevereiro, o Júlio estava disputando o final de Olimpíada. Então, já não era mais aquela... eu estava o quê? 80% do que eu conseguia, do que eu era, né, naquela época. Então, tá bom demais. Nossa, para mim foi... Conseguir, aos 45 do segundo tempo, uma medalha olímpica, poxa vida. Mas na final olímpica, no primeiro tempo, foi equilibrado o jogo, que eu lembro, e foi um jogo equilibrado. No segundo tempo, que elas deslancharam. E sobre essa arrogância da Hortência, eu vi uma da Hortência, da Lisa Leslie, me perdoe. Eu falei, meu Deus, eu estava só esperando. O que será que ele vai falar? O que será que ele vai falar? Não, sobre, se quiser editar, pode editar, mas deixa assim. Eu tenho equilíbrio emocional. Sobre a arrogância que a Hortência falou da Liz Leslie, eu vi uma vez o Charles Barkley falando, né? Para exemplificar como eles são, né? Nós só, naquele primeiro Dream Team, o verdadeiro Dream Team, nós só perdemos um jogo se a gente errar o caminho do ginásio. É isso que eles falavam. Né? Então, só para... Porque eles são assim, né, Hortência? O queixo é duro, né? Eu não acho que é arrogância. Eu acho que os caras têm certeza do que eles são, entendeu? Eu só não falaria, né? Mas, com certeza, eu já pensei várias vezes, porque o basquete não tem muita zebra que nem tem no futebol, né? Eu nunca vi, por exemplo, no basquete, quem está em primeiro jogar contra o 12º e perder. É muito raro isso acontecer, muito raro. Quem é bom vai lá, mostra o seu potencial, vai lá e ganha, entendeu? E não é arrogância, é fato, entendeu? Ele falou a verdade, cara. Você concorda com Charles Barkley? Concordo plenamente. Eu só não falaria. Não, entendeu? Mas ele é arrogante. Ele é duro, hein? Ele é difícil. Olha, vocês falaram aí do ginásio. Desculpe. É difícil, mas como disse Hortência, ele se garante. Né? Cara, não é que é arrogância, é a certeza, entendeu? Ele confia, confiança no que ele é e no que a equipe dele pode representar ali, entendeu? Eu já pensei muitas vezes isso, mas nunca falei, entendeu? Porque eu acho que é um desrespeito ao adversário, sabe? Eu também acho. Eu acho que você pode pensar, mas não tem necessidade de falar, né? E no respeito, nessa palavra respeito, essa ali 94. Oi, gente. Não, eu ia falar que em 94, então, a Hortência, Paula Janete, etc., criaram cobra classificado 2 anos depois, né? Porque muito certeza, além do fato de jogar em casa, elas não engoliram, né, o esporte americano, o norte-americano, não engole de jeito nenhum ser derrotado por ninguém. Então, ali eu acho que surgiu a semente daquele timaço, que, como ela falou, era a mesma base, mas que jogou talvez com outra postura e com outra em Atlanta, né? Mas a gente ganhou delas no Pan-Americano em Cuba, nós ganhamos delas no Mundial, aí fomos para a Olimpíada, perdemos, faz parte. Acho que isso aí faz parte, o atleta ele tem esses altos e baixos, né? Ganha hoje, perde amanhã, mas o equilíbrio, e uma coisa importante, é você tirar da derrota, nunca é uma coisa ruim, sabe? É tirar as coisas que nem nós fizemos nos 2 jogos que nós perdemos. A gente tirou coisas boas dali para poder dar continuidade e ganhar lá na frente. Às vezes, uma derrota, ela faz bem para a equipe, né? Para a equipe entender o que está acontecendo. Eu lembro muito do voleibol. O voleibol do Brasil ganhou a competição inteira e, no final, ela perdeu o jogo da final. Talvez tivesse feito
Um jogo ruim teria corrigido, né, tudo que estava acontecendo, porque quando você perde, aparecem os problemas. Quando você está ganhando, você engole, vai indo, vai indo. Talvez se tivesse perdido um jogo, daria tempo de reconquistar e correr atrás do que estava errado, melhorar para depois ser campeão ali na frente. Perfeito, perfeito. E sobre os ginásios lotados, né? Eu vivi muito isso, nós vivemos muito isso, mas eu vivi trabalhando, né? Porque o basquete feminino, na época da Band, eu que transmitia. Eu ia para Sorocaba, eu ia para Piracicaba, eu corria junto com elas aí. Eu me cansava mais do que elas, na verdade, ali transmitindo, porque a tensão era muito grande. Então, Hortência, eu queria colocar uma coisa da rivalidade. Eu ia para Piracicaba, transmitir Sorocaba e Piracicaba, e aí você ficava ouvindo ali, né, os torcedores, né, e tal. Você torceu muito para a Hortência lá em Sorocaba e tal. Invertia, né? Eu ia para Sorocaba, num jogo de Piracicaba, pô, você torce muito para Paula, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu pego esse gancho, então, para perguntar para você, Hortência, já deve ter respondido trilhões de vezes. A relação Hortência e Paula, né? Porque para o torcedor lá na época, vocês eram inimigas. Uma queria pegar a outra pelo pescoço e tal. Era o que a gente ouvia e deduzia, né? Então, Paula e Hortência, na verdade, rivalidade, adversárias, amigas. Como é que você definiria, Hortência? Bom, primeiro, Jota, eu queria dizer uma coisa para você que eu nunca tive a oportunidade de falar. Você e para o Luciano do Vale, vocês torciam para a Paula, tá? Você torcia para a Paula, o Luciano do Vale também. Isso era, todo mundo falava isso. Ou o pessoal lá de Piracicaba falava, eu torceu para a Hortência, já que. E a gente falava, torceu para a Paula. Mentira, estou brincando com você. Mas, assim, eu, na minha cabeça, eu nunca enxergo o lado ruim, eu sempre enxergo o lado bom, mesmo quando o resultado não lhe é favorável, né? No caso da concorrência, no caso da rivalidade, eu recebia isso como uma motivação para mim. Então, jogar contra o time da Paula, para mim, era muito motivador, né? E treinar para ganhar do time dela também era uma questão de motivação para mim. Então, outro dia eu estava conversando com o cara e falou assim, mas tem um cara que está me imitando. Eu falei, poxa, eu fico feliz. Se ele está te imitando é porque você é bom, entendeu? Então, eu enxergo as coisas sempre do lado bom. A Paula foi uma pessoa importante para mim, né? Porque só se falava de Hortência contra a Paula, Paula contra a Hortência, e a televisão fez essa rivalidade. Você, Jota, é um dos responsáveis dessa rivalidade, da torcida se pegar, da torcida me xingar a Paula. Nossa, pelo amor de Deus, porque eu vou ganhar da Paula, porque a Paula vai ganhar da Hortência, quem é melhor, Hortência ou Paula? Pô, vocês são responsáveis dessa guerra que teve. Então, eu busco sempre o lado bom. Ela não é minha amiga, nós somos muito diferentes, mas ela é muito importante na minha vida, continua sendo, né? Continua sendo. Porque você não consegue separar a dupla. Você não consegue. Eu estou dando uma entrevista para vocês agora, vocês estão falando da Paula, entendeu? Não tem como fazer uma entrevista com a Paula e não falar de mim. Então, não tem como separar a dupla mais, entendeu? Isso foi bom para o basquete, isso foi bom para a gente aparecer, foi bom para a modalidade. Nós ganhamos dinheiro com isso, vocês ganharam audiência com isso. Então, cara, estou feliz, entendeu? E o esporte ganhou muito com vocês duas. Pois então, é. É um pacote. Pois isso aí, é. Né? Essa coisa de você desafiar, de você falar, vou ganhar de você não sei o quê. Isso é bom, cara. O torcedor, essa rivalidade que existe, só não pode brigar. Só não pode ir para o finalmente, entendeu? Eu tenho muitos amigos. Aqui na minha casa, falando de torcida, aqui na minha casa, tem o pai dos meus filhos, que é São Paulino, eu sou corintiana, o João Vitor, que é o cavaleiro olímpico, ele é palmeirense, e o Antônio é santista, cara. Olha. Olha só.
É uma confusão. Eu fui extremamente No almoço domingo, incompetente. ninguém tem razão. Não, eu fui extremamente... Sempre quando um está feliz, o outro está triste, né? Mas a gente tem que conviver com a diferença, a gente tem que conviver com essa brincadeira da torcida, de eu desafiar meus amigos, teu time perdeu, teu time ganhou, tirar sarro, e não levar para o coração, entendeu? É uma coisa, sabe, faz parte. Eu nunca entendi isso. Não, era só saber, só completando, né, falando da Paula, e aí a gente, claro, tem que citar a Janete também, né? Tinha toda essa rivalidade nas competições nacionais, a partir do momento que vocês vestiam a camisa da seleção, fala um pouco, Hortência, como é que era isso? Quer dizer, você ter a segurança de que tinha outras jogadoras, né, de altíssimo nível, espetaculares, com quem você podia trabalhar, trocar figurinha e talvez o entendimento entre vocês, a certeza de que... Ih, ele travou. Na verdade, é o seguinte, eu sempre tive uma admiração pelo jogo da Paula muito grande, né? Ela seria idiota agora falar para vocês, a Paula era uma grande jogadora, uma grande jogadora. E a gente tinha uma sinergia muito grande dentro da quadra. Quando jogava contra, vestindo camisas diferentes, nós éramos rivais. Agora, quando a gente estava na seleção brasileira, a gente tinha uma sinergia muito grande de pensar 2, 3 jogadas na frente das outras. Eu olhava para ela, ela já sabia o que eu queria, ela olhava para mim, é uma coisa assim, muito louca isso, entendeu? Então, e nós somos muito diferentes uma das outras, eu dela, nós somos diferentes, mas a gente, dentro da quadra, a gente tinha uma leitura muito parecida, a gente era... Ele falou, também entrou a Janete, só que a Janete, ela entrou depois que a dupla já existia, né? A Hortência e a Paula, já existia essa concorrência, essa coisa de quem era melhor. Quando a Paula ganhava, ela era melhor. Quando eu ganhava, eu era melhor. Então, dependia do resultado para ver quem era melhor. A Paula fazia 40 pontos, eu também fazia 40 pontos. Era uma loucura. O jogo era decidido no final. A gente nunca sabia quem que ia ganhar. Enfim, mas chegava na seleção brasileira... nós somos consideradas pelos americanos a maior dupla que eles já tinham visto jogar junto, entendeu? Porque a gente tinha... Ela tinha aquelas... Ela pensava, cara, ela tinha uma visão de quadra, eu invejava dela, era uma coisa doida a visão que ela tinha de quadra. O controle de bola, ela passava a bola. Eu falava para os pivôs, cuidado, vai tomar uma bolada no nariz, entendeu? Porque quando você menos esperava, ela te achava livre num lugar que você fala, como é que ela conseguiu te achar livre ali, entendeu? Então, assim, eu tive um prazer muito grande de, graças a Deus, ela nasceu na mesma geração que eu, porque eu sou mais velha que a Paula, 2 anos e meio, apesar de não parecer que eu sou mais velha. Pessoal, tinha dupla Pelé e Coutinho. Às vezes, ninguém quer ser o Coutinho. A Hortência, às vezes, era o Pelé, às vezes era o Coutinho. A Paula, às vezes era o Coutinho, ou às vezes era o Pelé, e vice-versa. Quando a gente entendeu isso, que tudo bem, que se ela estava num momento melhor que eu, passar a bola para ela e ela para mim, vice-versa, a gente começou a ganhar, entendeu? A gente começou a ganhar. E quem ganhou fomos nós, né, gente? Temos que encerrar essa entrevista. Foi um prazer, um privilégio. Obrigado, Hortência. Obrigado, Jota. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para a rainha aí, vocês fiquem à vontade, porque eu já me dou por satisfeito. Muito, muito satisfeito de ter conversado com a Hortência. Né? Obrigada. Eu que agradeço, Jota. O Jota acompanhou minha carreira toda. Também, eu que agradeço pela oportunidade. Sempre é um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês. Obrigado, Hortência. Obrigado, querido. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.